Então, eu vou falar do Rei do Universo, que ele cuida de você, tá certo? Então, vamos lá. A dor de Jó. Então, resumindo um pouco a história de Jó, Jó, homem fiel a Deus, era muito rico. Tinha 10 filhos e uma fazenda enorme. Deus permitiu que ele fosse testado e tudo lhe foi tirado pelo diabo, inclusive seus filhos. E muito doente ele ficou. Foi fiel a Deus até em suas aflições, porém aflito, clamava por resposta. Tá certo? Aqui é um resumo da vida de Jó. Resumindo a vida dele, porque o que eu vou falar hoje é com relação à resposta de Deus para Jó. Qual que é a resposta de Deus para Jó? A resposta de Deus para Jó segue aqui, ó. Deus, nesse texto, o que ele vai mostrar para Jó? A soberania dele. O que ele vai mostrar para Jó? A criação. Ele é o autor da criação. E por que Deus leva Jó a isso? A ver que ele é o criador de todas as coisas. É muito interessante, se nós pararmos para pensar, porque aflito ali, Jó, clamando a Deus, Deus vem e mostra para ele que ele é o Todo-Poderoso. Então, vamos ler o texto aqui comigo. Aqui, Jó 38, de 1 a 5. Depois disso, deixa eu só tirar vocês estão aqui no meio do texto para mim. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha soberania? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Sobre que estão fundadas as suas bases ou quem lhe assentou a pedra angular? Deus leva Jó à criação. Deus leva Jó a ver que ele é o Todo-Poderoso, que ele sabe de todas as coisas, de que ele está no controle, ele detém todo o poder nos céus e na terra. É isso que Deus mostra para Jó. Jó em sua aflição. Jó em sua aflição, perdeu tudo, estava ali angustiado, e Deus leva ele a essa reflexão. Eu sou o Criador de todas as coisas. É muito interessante parar para pensar nisso, porque hoje, muitos de nós estamos angustiados. Muitos de nós não sabemos qual será o futuro. Muitos de nós estamos perdendo os nossos empregos ou estamos com os nossos empregos em risco. Muitos estão adoecendo e até mesmo podem vir a morrer, assim como os filhos de Jó vieram a morrer. A angústia é grande nos tempos atuais. A angústia de Jó ali era grande. E para onde eu quero trazer a todos nós? Também, assim como Deus trouxe Jó para ver quem ele é, eu quero nos levar para vermos quem Deus é. Nós temos essa noção, mas será que essa noção está na nossa mente como lenda? Será que essa noção está na nossa mente como Deus é o Todo-Poderoso e acabou? Ou será que nós estamos refletindo com relação a isso? Jó também sabia que Deus era o Criador de todas as coisas. Por que Deus precisava relembrar ele disso? Então, vamos lá. Aqui, ó, é interessante que aqui fala da pedra angular. E a pedra angular é Jesus. O que é a pedra angular? A pedra angular é o alicerce de tudo. Aqui nós temos engenheiros também na nossa igreja e sabem, a pedra angular é o alicerce, onde tudo é firmado. E tudo é firmado na pessoa de Jesus Cristo. É muito interessante para pensar em tudo isso. E aqui o que a gente vê Paulo falando em Colossenses 1, de 15 a 16? Paulo diz o seguinte: ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo.
no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Ele é o alicerce de tudo, tudo está em Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. É muito interessante a gente pensar nisso. Por que que Deus leva Jó, em sua angústia, a ver o universo? A relembrar da criação. Deus faz isso com Jó, porque Deus quer mostrar para Jó, eu tenho controle de todas as coisas. Eu sei sempre o que eu estou fazendo. Eu sou Deus. Confie em mim. É muito interessante. E aqui, o que que eu quero fazer com a gente? Que a gente também tem essa reflexão do tamanho, da soberania do nosso Deus. Então, para onde nós vamos? Para o universo. A criação de tudo. Será que a gente para refletir? Olha o tamanho da Terra. Não sei se dá para ver o meu mouse, mas olha o tamanho da Terra aqui, que seria o terceiro planeta. Ó, o planetinha pequeno, aí Marte e o tamanho da Terra. Olha o Sol. Muito maior que a nossa Terra. Olha o universo. Ele, o criador do universo. É muito assim, e chama muita atenção quando nós paramos para refletir. Quem é Deus? Qual é o tamanho do seu poder? É abismal o poder de Deus. E é necessário que a gente reflita até nos detalhes disso tudo, porque assim a nossa confiança cresce. Então, ó, a Terra em relação ao Sol, só para a gente fazer algumas análises de quão abismal é o poder do nosso Deus. A Terra é pequena em comparação com o Sol. No volume do Sol, poderia colocar mais de 1 milhão de terras. Daria 1.305.620 terras para fazer um Sol, né? Do tamanho do Sol, para preencher o Sol. O Sol é 109 vezes maior que a Terra. Para nós, a Terra é gigante. Para nós, o mundo... Nossa, quando você faz uma viagem até um lugar, vamos supor, o pastor Gerson gostava muito de viajar para a Bahia, né? Daria o quê? 15 horas? Isso dentro do mesmo país, viajando de carro. Se é que não dá mais que 15 horas, eu não sei muito bem também disso. E a Terra é tão gigante, e caberiam 109 terras dentro do Sol. E olha que interessante, se nós analisarmos, olha o Sol aqui. Ele é esse pontinho de luz aqui embaixo, perto de outras estrelas. Olha o tamanho das outras estrelas perto do nosso Sol. Eu diria que até a Terra, ó, se voltarmos, ela é mais relevante do que aquele pontinho, que é o Sol com relação aos outros Sols. Olha isso. Sol, uma estrela anã. Vocês sabiam disso, que o nosso Sol é uma estrela pequena? A estrela VY Canis Majoris fica na nossa galáxia e tem um diâmetro de cerca de 2.100 vezes o do Sol. Para se ter uma ideia dessa dimensão, nela cabem 9 bilhões de nosso Sol. 9 bilhões do nosso... Qual é o tamanho do poder de nosso Deus? Qual é o tamanho do poder de Jesus Cristo? Será que as nossas aflições realmente são tão relevantes assim para esse Deus tão poderoso? Será que ele realmente não tem o controle apenas do que está acontecendo na Terra? Ele vai além, ele tem o controle do que está acontecendo na Terra e do que está acontecendo no universo. Ele detém todo o poder. A gente viu ali na figura de Jesus Cristo que ele é o autor de todas as coisas. Deus assim escolheu Jesus para dar-lhe poder, todo o poder sobre a terra e os céus. Deus escolheu Jesus para isso. É muito interessante. Olha, né, para a gente ter ainda mais dimensão dessas coisas. Ó, haja estrela, porque tem muita estrela. Isso no céu visível, tá bom? Porque não tem como a gente imaginar em outras galáxias. No céu visível. O diretor da Escola de Astronomia e Astrofísica da Austrália, Simon Driver, diz que existe pelo menos 70 septilhões, nem sabia que existia isso, septilhões, 70 septilhões de estrelas no universo, cerca de 10 vezes o número estimado de grãos de areia na Terra.
Meus irmãos, vocês já andaram pela Praia Grande? Praia Grande, aqui em São Paulo. Haja areia. Já andaram em Santos? Meus pais estão agora em Santos. Haja areia. Haja areia. A extensão é gigantesca de areia. Isso nós estamos falando de 2 praias. Quantas praias não existem na nossa terra? Quanto de areia não existe na nossa terra? Existe 10 vezes o número de grãos de areia existem de estrelas. 10 vezes esse número. 70 septilhões de estrelas no céu observável. Qual é o tamanho do poder do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu lembro quando criança, eu me questionava muitas vezes, nossa, mas como todo mundo vai para o céu? Não vai ter espaço no céu. É muita gente. Como todo mundo vai para o céu? Como pode isso ser possível? Olha aqui, olha o tamanho do poder do nosso Deus. Eu era criança naquela época. Hoje tenho mais dimensão que ele é super poderoso, de que o universo é gigantesco. Ele é capaz de fazer todas as coisas. É muito interessante a gente analisar tudo isso. E o que a Bíblia nos diz com relação a isso? Deus é soberano. O céu, Davi era um grande admirador do universo, um grande admirador do universo. E o que ele diz? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O céu é a declaração da glória do nosso Senhor. Quando nós olhamos e vemos aquelas estrelas no céu, nós temos que saber que nosso Deus é muito poderoso, pois ele criou todas aquelas estrelas. Ali está a glória dele manifestada para nós à noite. Inclusive, lendo mais Salmos, ele diz isso. À noite, a glória de Deus é manifesta no céu. E Salmos 147 e 4 diz, ele fixa o número das estrelas e cada uma dá um nome. Nós acabamos de ver o quanto de estrelas existem. Ele é o autor de todas elas, porque você só dá nome àquilo que pertence a você. É ou não é? Quando você tem um cachorro, você dá nome ao seu cachorro porque ele te pertence. Ele tem todas as estrelas e ele dá nome a cada uma delas. E aí, Isaías, a gente vê em Isaías, quem mediu com seu punho as águas do mar e tomou a medida dos céus aos palmos? Imagina, pegar a água do mar com a palma da sua mão. Deus só é capaz disso tudo. O poder dele é abismal. Nosso Deus é soberano. O que é interessante de nós refletirmos quanto a isso? Toda a criação, tudo tão sensacional. E o que Deus fez? Ele que detém todo esse poder. Ele se fez em carne humana, habitou entre nós e morreu por nós. Esse Deus todo-poderoso, ele saiu de sua glória, ele saiu de todo o poder que ele detinha, veio à terra, habitou entre nós, foi humilhado por nós, morreu por nós ali na cruz. Com todo esse poder, olha o valor que ele tem por você. Você é uma criação de Deus, assim como essas estrelas foram criações de Deus, assim como a terra é uma criação de Deus, assim como Deus ali mostrou para Jó o universo. Deus mostrou para Jó a terra, porque se Deus falasse do universo, Jó talvez não entendesse nada. Naquela época não havia tanta informação assim. Mas Deus mostra para Jó ali a terra. Opa, estão me ligando aqui, tive que desligar. E Deus mostra para Jó a terra. Olha isso. E aqui, hoje, nós temos a dimensão do que Deus é ainda mais poderoso do que toda a criação da terra em si. É abismal o tamanho do seu poder. E ele abdicou disso tudo para habitar entre nós e morrer por nós. Ele dá muito valor a você. Vamos a Efésios 2:10. Você é um poema de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E olha aqui eu peguei de um comentário, tá certo? Da Bíblia. E esse comentário é muito interessante, porque vai levar ao grego, ao original. E diz o seguinte:
É muito interessante que a palavra grega neste versículo se traduz como feitura. Seja poiema é a palavra no grego. Esta palavra grega significa aquilo que foi feito, uma obra de artesanato ou algo composto como um poema. Evidentemente, é a mesma palavra que foi passada para o castelhano e com o mesmo significado de poema. Então, então vamos trocar a palavra feitura por poema, porque somos poema seu. Fica um pouco estranho no português, talvez por isso traduziram dessa forma. Mas é romântico, é bonito, é com amor. Somos poema de Deus. Ele, criador de todas as coisas, do universo, ele diz isso, que nós somos poema dele. Foi Paulo escrevendo, mas Paulo, como servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, faz disso palavras do próprio Deus. Então, somos poema de Deus. E mais interessante, se a gente for para o inglês, que é uma das traduções que existe no inglês, de Efésios 2:10, é de que você é uma obra-prima de Deus. For we are God's masterpiece. O que quer dizer masterpiece? Em português seria obra-prima. O que é? Qual o significado de obra-prima? A mais bela obra de um artista, de uma época, de um gênero, etc. Obra mestra, obra capital. Deus, autor de todo o universo, de todas as coisas que existem, ele nos tem como sua obra-prima. Olha o tamanho do seu valor. Se você algum dia se desvalorize, pare com isso. Se você algum dia desvaloriza o seu irmão, pare com isso. Se xinga o seu irmão, se oprime o seu irmão, se faz qualquer coisa assim, pare com isso. Ele é criatura de Deus, ele é obra-prima de Deus. Não bastasse esse texto, também tem, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos muito importantes para Deus. O Criador disso tudo desceu e morreu por nós. Olha o tamanho da importância que ele dá a cada um. É muito grande tudo isso. Ele nos ama demais. Você acha que ele não vai cuidar de você, meu irmão? Você acha que perder o emprego vai ser uma catástrofe? Você acha que se alguém da sua família morrer, nossa, não tem como ter volta? Você se limita àquilo que nós vemos. Quem somos nós? Quem somos nós em inteligência? Quem somos nós em sabedoria, assim como Deus ele chamou a atenção de Jó? Nós não temos sabedoria suficiente para entendermos a Deus. Nós só temos que ser grandes admiradores do seu poder, da sua glória que está explícita no céu toda noite. Infelizmente, em São Paulo nem tão explícita assim. Mas ela é manifesta a todos nós. Nós conseguimos ver a criação, a complexidade de todas essas coisas. A gente consegue, nós estudamos tanto a Terra, tanto a Terra, e nem assim nós conseguimos compreender toda a Terra, que é tão pequena. A nossa inteligência é resumida a quase nada, comparado com a inteligência de Deus. Mas ele te tem como obra-prima. Ele te tem como a criação dele. Deus te ama demais. Ele que pode criar uma estrela que 9 bilhões do nosso Sol para fazer ela seriam necessários. Ele te tem como obra-prima. Ele não diz que aquela estrela é a obra-prima dele. Ele diz que você é a obra-prima dele. Ele morreu na cruz por você. Olha o tamanho do amor que Deus tem por você, assim como foi pregado no domingo passado pela Núbia. Se Deus cuida das aves, quanto mais não cuidará de você. Ele morreu por você, como ele não vai cuidar de você? Todas as angústias têm que ser deixadas para trás. A confiança tem que ser suprema, assim como Paulo indo à morte conseguia confiar, assim como Paulo na cadeia conseguia louvar. A confiança, nossa, se nós temos a fé de que Deus realmente é tudo isso, nós precisamos nos entregar totalmente, confiar de que ele cuidará de nós. Olha como é interessante.
Deus dá em dobro a Jó. Deus vai dar em dobro a Jó tudo o que havia acontecido. Jó sofreu muito, sim. Deus permitiu aquele teste acontecer, sim. Só que Deus dá em dobro a ele. E olha, vamos então aos detalhes disso. O que Jó tinha? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Isso é o que Jó tinha. Lhe foi dado, após todo este drama que Jó viveu, lhe foi dado. Veio a ter 14.000, olha o dobro. 14, 7. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, dobro. 3.000, 6.000. 1.000 juntas de boi, dobro. 500.000. E 1.000 jumentas, dobro novamente. 500 jumentas. Agora passou a ser 1.000. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Calma aí. Acabou o dobro? Por que Jó não teve 20 filhos agora? Se tudo lhe foi dado em dobro. Meus irmãos, a morte não é o nosso limite. Morreram 10 filhos de Jó, mas esses filhos continuam vivos no céu com Deus. A morte não é o limite para Deus. Sim, lhe foi dado em dobro. Estes, aqui ó, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, aqui em cima, continuam vivos no céu. Ele é soberano até mesmo na morte. A gente se limita ao que nós vemos. A gente olha, quando vê uma pessoa morta, acha que ali não há mais vida, mas a vida continua. Lhe foi dado novamente 10, porque sim, lhe foi dado em dobro, porque esses 10 anteriores não deixaram de existir. É muito interessante, se nós observarmos o quanto Deus cuida de todos nós, o quanto Deus valoriza a vida. Então, é isso que eu queria deixar para nós hoje, com relação a isso, gente. Vamos observar o poder do nosso Deus. Vamos ter noção da dimensão de quem Ele é. Vamos confiar mais, vamos nos permitir não ficarmos apegados à nossa inteligência, mas entender que realmente Ele transcende a tudo isso, que o seu poder é muito maior do que tudo que nós imaginamos. Vamos confiar, vamos nos entregar nas mãos dele. Amém?